Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito particular, muito importante para o direito do trabalho, para o processo do trabalho, e esse tema corresponde à execução. Nós vamos trabalhar então algumas linhas gerais a respeito da execução e do cumprimento de uma sentença trabalhista. Quando nós falamos em execução, nós falamos em como os direitos reconhecidos por uma sentença judicial, via de regra, não é? Nós veremos algumas questões específicas aqui, mas a execução é o instrumento por meio do qual se o direito chega até o jurisdicionado. Então, a partir dessa estrutura aqui, com alguns pontos, é claro que nós estamos diante de um tema bastante amplo que demandaria um, um estudo bastante detalhado e de muitas aulas, mas o objetivo da nossa aula é trabalhar da melhor forma possível as principais questões que importam, que tocam o tema da execução trabalhista. Então, vamos lá. Nós iniciaremos o nosso estudo falando sobre a liquidação de sentença. No artigo 879 da CLT, nós temos ali descrito que, sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. A liquidação tem por objetivo estabelecer qual a quantia da dívida. Então, ela vem a ser uma fase que antecede a execução, com uma natureza jurídica, de incidente processual. Então, nós vamos ter o procedimento da liquidação. Ela é um mero incidente processual, conforme nós vamos identificar nos artigos 509 a 512 do CPC, e nós temos também uma natureza declaratória, uma vez que a decisão reconhece o valor que já era devido. Então, a liquidação só é aplicável em sede de título executivo judicial. Importante a gente destacar isso. Se nós estivermos diante de uma sentença com uma parte líquida e a outra ilíquida, como é que fica? Aí nós vamos nos valer das disposições contidas no artigo 509, parágrafo 1º do CPC, segundo o qual, quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. Então, a liquidação pode ser requerida pelas partes, permitida a atuação de ofício pelo juiz ou presidente do tribunal, somente quando as partes não tiverem advogado. Essa é uma alteração promovida pela Lei 13.467, a reforma trabalhista, não é? Porque antes era possível a promoção de ofício da execução. Então, a questão da liquidação, ela vai estar agora segundo as diretrizes da nova redação do artigo 878 da CLT. Então, conta de liquidação é diferente de sentença de liquidação, não é? A conta vai ser apresentada pelas partes, perito contábil ou órgão da Justiça do Trabalho, e a decisão de liquidação vai ser promovida pelo juízo. Nós vamos ter a elaboração das contas, o prazo comum de 8 dias para a impugnação dos itens e dos valores objetos de discordância pelas partes e, posteriormente, a decisão de liquidação tomada pelo juízo. Então, a natureza jurídica da decisão de liquidação é de decisão interlocutória. Então, a liquidação em si é um procedimento cuja natureza é de incidente processual. Tudo bem? E aí nós vamos ver algumas questões referentes aos juros e correção monetária. É um tema aqui bastante importante relativamente
a liquidação. Então, nós sabemos que os juros e a correção monetária devem ser acrescidos na condenação. E aí, lembrando, não é a correção monetária, é uma mera atualização do valor em razão do tempo, e os juros são frutos civis, decorrem do atraso no pagamento da obrigação. A correção vai ser devida a partir do vencimento da obrigação. No dano moral, ela vai incidir desde o arbitramento, e aí a gente lembra a súmula 362 do STJ e também a súmula 439 do TST. Os juros incidem a partir do ajuizamento da ação. Isso está lá no 883 da CLT. Então, nós destacamos aqui que nos termos da súmula 200, a gente também tem essa questão dos juros, não é? E também temos uma discussão quanto ao índice de correção monetária. Ainda estamos num contexto bastante polêmico relativamente aqui à aplicação da TR ou do IPCA, não é? São índices diferentes que vão se traduzir em resultados bastante diferentes. Então, a gente vai ter ali a questão da aplicação por entendimentos do TST, e aí o Pleno do TST decidiu há algum tempo, não é, que seria inconstitucional a expressão equivalentes a TR no artigo 39 da Lei 8177 de 91, de modo que veio depois a reforma trabalhista e restabeleceu, não é? Então a gente vai ter toda essa discussão a partir da leitura também, a gente vai ter ali o advento do artigo 879, parágrafo 7º da CLT, e aí, a partir disso, então, nós vamos verificar uma situação de grande instabilidade jurisprudencial, digamos assim, por força da aplicação dos índices de juros e correção monetária. Falar em espécies de liquidação é traduzir também, é lembrar que nós temos aí três formas básicas para a liquidação da sentença. Então, nós podemos promover a liquidação por cálculos, por arbitramento e por artigos. A liquidação será por cálculos e é a forma mais frequente que nós vamos encontrar quando nós estivermos diante de um caso que envolva operações aritméticas. Aí é o 879, parágrafo 3º da CLT. Contudo, a liquidação será por arbitramento quando nós tivermos a necessidade de conhecimento especializado de um perito. Isso se encontra no artigo 509, inciso 1º do Código de Processo Civil. Por fim, a liquidação será por artigos quando nós tivermos fatos novos para quantificar o valor da liquidação, a chamada liquidação pelo procedimento comum, pelo Código de Processo Civil, prevista também no artigo 509, mas no inciso 2 daquele mesmo dispositivo. Então, quando a gente caminha para a execução propriamente dita, e aqui eu trago o conceito de Liebman, não é? A execução é feita para a atuação de uma sanção justificada pelos fatos ocorridos entre as partes, isto é, para satisfazer direito efetivamente existente. Então, nós temos aqui na execução uma atividade jurisdicional essencialmente coercitiva que visa a satisfação do direito reconhecido em título executivo. A execução trabalhista fundada em título judicial constitui uma mera fase processual. E aí não um processo autônomo. Nós vamos ter uma continuação daquele processo. A gente teve a fase de conhecimento, então é uma mera fase processual. Ela continua naquele mesmo processo. Não vamos ter um processo autônomo, né? E, inclusive, ela pode ser iniciada aí de ofício pelo juiz em certas hipóteses. Para isso, a gente vê ali o artigo 876, parágrafo único, e 878, caput da CLT. Na execução, nós vamos ter, então, essencialmente, a constrição, a expropriação e a satisfação do direito. Então, a competência
da execução, ela se encontra prevista no artigo 877 da CLT, destacado aqui no nosso slide. É competente para a execução das decisões o juiz ou o presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio. E aí, execução definitiva vai ser diferente da execução provisória. A execução definitiva, ela decorre de uma sentença transitada em julgado. Por sua vez, a execução provisória ocorrerá quando nós tivermos um recurso pendente. O cumprimento provisório da sentença vai ser requerido por uma petição dirigida ao juízo competente. Se o processo não for eletrônico, a petição deve ser acompanhada dos documentos elencados no artigo 522 do Código de Processo Civil. Então, lembrando, o 899 da CLT, em seu caput, destaca que a execução provisória é admitida até a penhora. Vamos ver como funciona? Então, aos trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis naquilo que não contravierem ao presente título os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Aqui nós vamos ter a disposição de que a Lei de Execuções Fiscais terá aplicação subsidiária também à CLT no que diz respeito à execução. Então, a execução provisória vai ser admitida até a penhora e a gente tem no 899 da CLT a disposição sobre essa questão da aplicação subsidiária da Lei de Execuções Fiscais. Nós temos aqui as principais fases da execução trabalhista. Então, nós vamos ter a quantificação, que é a liquidação, a citação para pagamento, a constrição patrimonial, a penhora, né, a conhecida penhora, é a visitinha ali do oficial de justiça, não é? E a defesa do executado, embargos à execução, impugnação à conta de liquidação. Então, vamos falar agora, para a gente começar propriamente na execução dos títulos extrajudiciais, depois a gente caminha para os judiciais, vamos falar dos títulos extrajudiciais. Então, o título executivo aqui, conforme Greco Filho, é o documento ou ato, negócio jurídico, no qual a obrigação se materializa, permitindo e tornando adequado o processo ou fase de execução. Como títulos executivos extrajudiciais, nós vamos ter basicamente o termo de ajuste de conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho, lá a Lei 7.347 de 85, salvo engano, vai prever, ali nos seus primeiros artigos, essa questão. Nós temos também o termo de conciliação perante comissão de conciliação prévia, aí a comissão de conciliação prévia está prevista no 625E da CLT, não é? No parágrafo único a gente tem essa questão do termo de conciliação, a certidão da dívida ativa da União Federal, decorrente de penalidade imposta ao empregador pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Isso vem também com a nova competência da Justiça do Trabalho, não é? A redação ali do artigo 114 da Constituição Federal, que foi modificada com o advento da Emenda Constitucional 45 de 2004, e aí no inciso 7º nós vamos ter essa questão. Além disso, cheque e nota promissória emitidos em reconhecimento de uma eventual dívida inequivocamente de natureza trabalhista. Aí nós vamos ter uma aplicação do artigo 784 do CPC, por força da Instrução Normativa 39 de 2016 do TST, que em seu artigo 13 delimitou e esclareceu aí essa questão da execução também desses instrumentos, não é desses títulos, cheque e nota promissória. Falando das multas impostas aos empregadores, então, pelos órgãos de fiscalização do trabalho, eu trago aqui para você a redação do 114, 7º da Constituição, que diz sobre a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações
de trabalho. E aí nós vamos ter a petição inicial instruída com a certidão da dívida ativa, não é? Lá a Lei 6.830 vai delimitar esse procedimento. A certidão da dívida ativa tem presunção e certeza de certeza e liquidez, não é? Então a gente tem essa presunção. Depois a gente já passa a citação do executado para pagamento em 5 dias ou garantir a execução, é o artigo 8º dessa lei. Na ausência de pagamento, a gente vai ter a penhora que está prevista no artigo 11. Garantido o juízo, é possível oferecer embargos à execução no prazo de 30 dias. Esse é o artigo 16 da referida lei. E aí vem a decisão de embargos, não é? Dessa decisão de embargos, então, a gente passa para a expropriação de bens e o recurso cabível aqui diz respeito ao agravo de petição, que nós vamos comentar daqui a pouco. Quando a gente vai para o mandado de citação, nós temos ali no artigo 880 que prevê a citação pessoal e cumprida por oficial de justiça, não é? Então, é interessante a gente destacar essa questão da pessoalidade, o artigo 880 da CLT, porque a citação não vai ser pessoal quando nós estivermos lá na fase de conhecimento, na citação ou notificação. Lembra que quando a reclamada recebe o conhecimento do processo, ela recebe a informação de que contra si um processo foi ajuizado, naquele momento não há pessoalidade, mas aqui no mandado de citação, então, a gente tem a citação pessoal e cumprida por oficial de justiça. Então, ali, a jurisprudência também tem admitido que se faça por meio de preposto, não é? Mauro Schiavi destaca essa questão em sua obra, e aí, depois disso, vejam só, embora a citação na execução trabalhista seja diferente daquela realizada na fase cognitiva, exigindo a presença do oficial de justiça, tal fato não implica que ela deva ser pessoal, podendo recair sobre qualquer pessoa que responda pelo empregador. Aí está um julgado, então, para a gente mostrar essa discussão, o julgado do TRT da terceira região, por sua segunda turma, relativamente antigo, de lá de 2006, mas fica aí a provocação. Depois nós passamos para a penhora. A penhora, então, ela vai ser um ato processual de execução, mais especificamente de constrição judicial do bem, que visa a satisfação do direito do exequente. Então, deve incidir em tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, ajuizado de juros, custas e honorários advocatícios, não é? O conceito aqui é o meio coercitivo do qual se vale o exequente para vencer a resistência de devedor inadimplente e renitente à implementação do comando judicial. Francisco Antônio de Oliveira vai trazer esse conceito. Então, nós vamos ter ali, se o executado não tiver bens no foro da causa, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma carta precatória executória, não é? Então, se não for possível a realização da penhora na forma indicada, a execução vai ser feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação. A penhora vai ser realizada mediante ato ou termo nos autos. O registro não é validade do ato constritivo, mas tem função de gerar a presunção legal e absoluta de conhecimento por terceiros, o que vai ser, obviamente, vantajoso ao credor em discussões envolvendo a alienação de bem penhorado. Temos também a questão da carta fiança bancária e o seguro de garantia judicial. E o TST, por meio da OJ 59 da SDI 2, diz que a carta de fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito em execução, então atentem-se a isso, independentemente da parte, não é, pela qual vocês estiverem, enfim, advogando, acrescido ainda de 30%, equivalem a dinheiro para efeito da gradação dos bens penhoráveis estabelecidas no CPC. E aí nós temos também a questão da penhora sobre a renda mensal ou faturamento da empresa, e sobre isso nós temos o entendimento do TST, que vai admitir, por meio da OJ 93 da SDI 2, será admissível a penhora sobre a renda mensal ou faturamento de empresa,
limitada a percentual que não comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades, desde que não haja outros bens penhoráveis ou havendo outros bens, eles sejam de difícil alienação ou insuficientes para satisfazer o crédito executado. Além disso, tem também a questão da penhora sobre os rendimentos elevados, né? Então, nós vamos ter lá o 833, parágrafo 2º do CPC, e também destacamos aqui a OJ 153 da SDI 2 do TST, que diz, reconhece a ofensa a direito líquido e certo, decisão que determina o bloqueio de numerário existente em conta salário para satisfação de crédito trabalhista, ainda que seja limitado a determinado percentual dos valores recebidos ou a valor revertido para fundo de aplicação ou poupança. Então, aqui nós falamos da conta salário, tá certo? Quanto à responsabilidade patrimonial na execução, nós temos a legitimidade passiva na execução, que é, em regra, do devedor. E aí nós destacamos aqui os artigos 10 e 448 da CLT. Então, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos pelos empregados, e a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Trouxe também a questão da responsabilidade subsidiária, não é? Então, se nós estivermos diante ali de um tomador de serviço, de uma tomadora de serviço condenada subsidiariamente, a gente tem, então, a preferência de ordem, a gente tem ali que também a condenação, ela abrange toda, né? Então, o montante ali, ele se refere a toda a condenação, a universalidade da condenação. A gente não vai excluir, então, as multas, que a gente já teve até uma discussão na jurisprudência sobre isso, não é? Se as penalidades, por exemplo, a multa do 477 seria cabível, porque não foi a tomadora que deu ensejo ao atraso, mas sim a prestadora de serviço, que seria propriamente a empregadora daquele empregado terceirizado, mas o TST avançou no sentido de reconhecer a responsabilidade da tomadora por toda a dívida trabalhista. E aí nós temos também a questão da sucessão dos empregadores, não é? Então, o 448A vai dizer que, caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, prevista nos artigos 10 e 448, que nós acabamos de falar, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. A gente vai ter uma discussão sobre isso, não é uma crítica que vai ser feita pelos estudiosos do direito do trabalho sobre algumas mudanças que nós tivemos mesmo com a reforma trabalhista também no tocante à execução e que vieram a contribuir com esse processo de esvaziamento do direito do trabalho, não é? Quanto à responsabilidade dos sócios, nós temos o incidente da desconsideração da personalidade jurídica que está previsto no CPC e por força da disposição da Instrução Normativa 39, também 41 do TST, nós vamos ter a aplicação, então, desse incidente previsto no CPC e que pode ser realizado por iniciativa do próprio juiz. Não é? A Lei 13.467 veio e tentou, e na verdade trouxe esse impedimento da iniciativa do próprio juiz, e aí o TST reviu com a Instrução Normativa 41 de 2018, não é? No artigo 13, salvo engano. Então, a gente vai ter essa mudança. E aí, quanto ao sócio retirante, né? E quando a gente tem aí a questão do sócio retirante, o artigo 10A da CLT vai determinar ali a responsabilidade subsidiária em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. E aí a gente tem a questão da fraude, que vai justificar, se nós estivermos diante de uma fraude na alteração societária, essa responsabilidade será solidária. É o parágrafo único do artigo 10A da CLT. Quanto aos embargos do executado, nós vamos ter ali, então, os embargos à execução previstos no artigo 884 da CLT. Então, garantida a execução ou penhorados os bens, vejam, para embargar é preciso garantir a execução ou
deixar ou promover a penhora ali dos bens, a penhora integral, garantindo ali a execução, né, satisfazendo todo o valor devido ali para se discutir os valores, eventualmente, que, enfim, que se queira destacar ali ou colocar em juízo. Então, se desde esse momento, a partir desse momento de garantia da execução, o executado vai ter 5 dias para apresentar os embargos, e aí o mesmo prazo vai ser garantido ao exequente para a impugnação. E a gente tem também, vamos lá, destacando aqui essa questão dos embargos à execução, não é? Então, os embargos à execução têm natureza de ação do executado, cujo objetivo é extinguir a execução, mais especificamente desconstituir o título executivo, declarar a inexigibilidade da obrigação ou mesmo nulidade da execução. No processo do trabalho, os embargos correm nos autos principais, pois tratam de ação incidental à execução, tá certo? E aí nós temos esses prazos que precisam ser estabelecidos e reiterando, é preciso que haja a garantia do juízo conforme o caput do 844 da CLT. As matérias que podem ser alegadas em embargos de execução estão previstas no parágrafo 1º desse mesmo artigo 884 da CLT. Temos também a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade vai ser admitida para alegar, por exemplo, questões de ordem pública, como as previstas no artigo 803 do CPC, não será exigida para a exceção de pré-executividade a prévia garantia do juiz. E aí, se a exceção for admitida e o juiz extinguir a execução, é cabível agravo de petição. Porém, se o juiz não conhecer da exceção de pré-executividade, por se tratar de decisão interlocutória, não é cabível recurso de imediato. Torno a dizer, daqui a pouco nós vamos falar sobre o agravo de petição. Então, o artigo 803 do CPC prevê a exceção de pré-executividade, não é? Ele diz o seguinte: é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. O executado não for regularmente citado ou for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o próprio termo. E aí temos também a figura dos embargos de terceiro, não é? Os embargos de terceiro, então, têm natureza de ação com eficácia constitutiva negativa, então nós temos lá o artigo 674 até o 681 do CPC. Eles podem ter como fundamento a posse ou a propriedade, como se observa ali nos artigos 674, 677, 678, 681 do CPC, e eles são oponíveis, os embargos de terceiro, quando ocorre a apreensão judicial de bem de terceiro. Então, ajuizados embargos de terceiro, é incabível impetrar mandado de segurança com a mesma finalidade. Importante destacar isso. Essa é a OJ 54 da SDI 2 do TST. E nós temos também a figura da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, então, está prevista, ela veio com a Lei 13.467, com a reforma trabalhista, não é? Então, no prazo de 2 anos, aí a gente tem a ocorrência da prescrição intercorrente. A fluência do prazo, ela vai se iniciar quando o exequente deixa de cumprir a determinação judicial no curso da execução. Então, esse é o 11A, parágrafo 1º. Veja, a fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. A declaração pode ser feita de ofício ou requerida, é o que está previsto no 11A, parágrafo 2º da CLT, e que também vai ser alvo de muitas críticas, não é? Então, a prescrição intercorrente pode ser declarada, inclusive, de ofício, né? Então, foi adotado aqui com a aprovação, com a modificação da lei para incorporar, para admitir a prescrição intercorrente no processo do trabalho, nós temos aí uma adoção do entendimento sumulado pelo STF, que é a súmula 327, não é? Mas o TST, ele entendia por meio da súmula 114 que não era aplicável a prescrição intercorrente. Então, quando ocorre a prescrição intercorrente, qual é o resultado? É a extinção
da execução. Antes de decidir sobre a ocorrência de prescrição intercorrente, o juiz deve conceder prazo à parte interessada para se manifestar sobre o tema. É o que diz o Código de Processo Civil. E agora vamos falar sobre as fraudes, não é? Então, nós vamos ter a fraude à execução e a fraude contra credores. Para que a fraude à execução ocorra, nós precisamos de uma alienação ou oneração do bem quando corria em face do devedor demanda capaz de torná-lo insolvente. E aí, insolvência, lembrando, né, as dívidas superam a importância dos bens do devedor. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução se verifica a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deve intimar terceiro adquirente, que poderá, se quiser, opor embargo de terceiro no prazo de 15 dias. Então, essa fraude à execução, ela pode ser reconhecida incidentalmente, seja no processo ou na fase de execução, seja embargo de terceiro também. E eu trago aqui a súmula 375 do STJ, que diz: o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Então, no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, se nós estivermos aí diante de um bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante aí a exibição de certidões pertinentes, não é? Então, eu fui lá, pedi a certidão de distribuição de processos contra a pessoa, e aí obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra também aquele bem. A fraude contra credores, então, aqui nós falamos de um vício do negócio jurídico e a gente precisa de uma ação própria. Então, nós temos aqui uma diferença, uma distinção entre a fraude à execução e a fraude contra credores. Ela é considerada um vício do negócio jurídico, mais especificamente uma hipótese de anulabilidade, não é? Para o seu reconhecimento, é necessário o ajuizamento de uma ação própria, denominada ação pauliana, com natureza constitutiva negativa, com o objetivo de anular o negócio jurídico. E aí, vamos falar também sobre a execução contra a fazenda pública. Então, a questão dos precatórios, das dívidas de pequeno valor, não é? Para a gente ter a execução contra a fazenda pública, nós vamos ter ali uma disciplina própria, por força das peculiaridades que envolvem essa questão da fazenda pública. Sobretudo também pelo fato de que, via de regra, os bens públicos são inalienáveis e, portanto, impenhoráveis. Então, a fazenda pública não vai ser citada para pagamento de dívida ou garantia da execução, não é? Então, aqui a gente tem como abrangência, lembrando, a União, os estados, o Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. E aí nós temos, então, por exemplo, algumas peculiaridades. Nós vamos ter os precatórios, não é? Então, veja lá no artigo 100 da Constituição Federal, os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Lembrando que os Correios se submetem ao precatório, e aí nós vamos ter um julgado do STF, no recurso extraordinário 2284846. Temos também uma OJ de número 247 da SDI 1 do TST, não é? E quanto à execução provisória, esse instituto vai ser inaplicável, não é? Então, o precatório ele vai ser expedido por intermédio do juiz ou do tribunal competente. O juiz atua aí na expedição desse precatório e ele segue a ordem cronológica conforme estabelecido no próprio 100, que eu acabei de ler para você, o próprio artigo 100 previsto na Constituição Federal. O crédito trabalhista também precisa de precatório. Ora, pelo fato de o crédito trabalhista ter natureza alimentícia, tem preferência nos precatórios, mas ele também precisa de precatório, tá
tá certo? Então, a gente tem lá o artigo 6º da Lei 9469 de 97 e também a súmula 655 do STF. Então, não incide juros durante o período previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Essa é uma súmula vinculante do STF, de número 17, tá certo? E aí vamos então para o débito de pequeno valor. Lá no artigo 100, no parágrafo 3º da Constituição Federal, nós vamos ter a menção a essa questão. E aí, esses débitos de pequeno valor são fixados por leis próprias, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Então, lá no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 87, nós temos que até que as leis definidoras pelos entes sejam publicadas, são considerados de pequeno valor os débitos inferiores a, e aí nós vamos ter 40 salários mínimos se perante a Fazenda dos estados ou do Distrito Federal, 30 salários mínimos se perante a Fazenda dos municípios, e para a União, segundo o artigo 17, parágrafo 1º, as obrigações definidas como de pequeno valor terão como limite o mesmo valor estabelecido para a competência do Juizado Federal, do Juizado Especial Federal, que é, portanto, de 60 salários mínimos. Então, a gente tem aqui, se estivermos com uma ação em face da União, 60 salários mínimos, estados e Distrito Federal, 40 salários mínimos, e municípios, 30 salários mínimos. E as reclamações trabalhistas plurimas, como é que fica? Aí eu vou considerar o crédito de cada reclamante. Essa é a OJ número 9 do Tribunal Pleno do TST. Então, a requisição de débito de pequeno valor vai ser expedida pelo juízo com prazo de 60 dias para pagamento. Desatendida a requisição, o juiz vai determinar o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão. Tá certo? Vamos falar, então, sobre a expropriação dos bens do devedor. Arrematação, adjudicação, remissão e o próprio encerramento da execução, caminhando ali para o encerramento da execução. Então, vamos lá. A execução por quantia certa tem por objetivo expropriar bens do devedor a fim de satisfazer o crédito do credor. E aí, quando nós falamos em arrematação, a arrematação é um ato público de execução, prevista ali no 888 da CLT, e é uma modalidade de expropriação do bem para a satisfação do direito do credor. Então, nós vamos ter essas modalidades de expropriação, não é? A arrematação, a adjudicação e a remissão. Uma das modalidades de expropriação é justamente a alienação em praça pública, em asta pública, não é? Que pode ser praça ou leilão. E aí o edital deve ser publicado anunciando, segundo o artigo 888 da CLT, vamos ver, concluída a avaliação dentro de 10 dias, contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se a arrematação, que será anunciada por edital afixado na sede do juiz ou tribunal e publicado no jornal local, se houver com antecedência de 20 dias. Então, a arrematação vai se dar nesse sentido. Os bens são arrematados pelo maior lance, é o parágrafo 1º desse mesmo artigo que nós acabamos de comentar. Mesmo na primeira praça, o bem pode ser arrematado por valor inferior à avaliação, desde que este não seja vil, e aí o oficial de justiça vai lá e vê se o juiz concorda, enfim, como é que fica essa situação. O arrematante, ele deve garantir o lance com o sinal correspondente a 20% do seu valor, e se ele não pagar em 24 horas o preço da arrematação, vai perder em benefício da execução o sinal acima referido, o sinal ora mencionado, voltando à praça os bens executados. É possível adquirir também o bem penhorado em prestações, conforme o 895 do CPC. O arrematante pode desistir da arrematação em hipóteses específicas ali, então o CPC vai trazer no 903, parágrafo 5º, essas hipóteses, e o exequente pode também participar da praça e ser arrematante, pois a arrematação não se confunde com a adjudicação. Por falar nisso, vamos tocar agora no assunto da adjudicação. A adjudicação
corresponde aqui ao ato processual pelo qual transfere-se a propriedade do bem penhorado ao patrimônio do próprio exequente. Então, o reclamante toma para si aquele patrimônio, ele adjudica, ele toma para si, ele pega aquele patrimônio, então, para que seja satisfeito o seu crédito, né? Ela vai ser admitida para bens móveis e imóveis e ele tem preferência, o exequente tem preferência para a adjudicação em face do arrematante, tá certo? Então, o ato que homologa a adjudicação pode ser impugnado por simples petição. Por fim, vamos à questão da remissão. A remissão é o resgate dos bens penhorados pelo executado com o pagamento do valor devido. Então, em qualquer hipótese, a remissão só pode ser deferida ao executado se este oferecer preço igual ao valor da condenação. Antes de adjudicados ou arrematados os bens, o executado pode remir a execução. E aí a remissão tem preferência em relação à arrematação ou adjudicação. E a adjudicação tem preferência em face da arrematação. Por isso que eu destaquei aqui na cor laranja, na nossa lâmina, não é? Então, a remissão tem preferência em relação à arrematação ou adjudicação, e a adjudicação tem preferência em face da arrematação. E aí vamos agora falar também sobre o encerramento da execução. O encerramento está previsto ali no artigo 794 do CPC, então nós vamos ter a extinção da execução quando a petição inicial for indeferida, de acordo ali com as disposições, não é? Então, a gente sabe que o nosso processo ele toca, ele não é autônomo, o processo de execução no direito do trabalho. Quando for satisfeita a obrigação, quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, quando o recorrente, pulei aqui, quando o recorrente, o exequente renunciar ao crédito, quando ocorrer a prescrição intercorrente, e aí nós vamos às contribuições previdenciárias. Fui passar para a contribuição e o mouse aqui rolou. Então, vamos falar das contribuições previdenciárias. Então, a competência das contribuições previdenciárias, lá no 114, oitavo da Constituição, nós temos que a Justiça do Trabalho é competente quanto à execução de ofício das contribuições sociais, previstas no 195, 1A e 2, seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir. E aí nós temos, então, também a competência sobre as contribuições previdenciárias no tocante à contribuição referente ao seguro acidente do trabalho, as contribuições decorrentes de acordos firmados em CCPs, tá certo? Então, em comissão de conciliação prévia ali, nós vamos ter também as contribuições relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos homologados pela Justiça do Trabalho. Essa é a súmula 53 do STF. E aí fica uma pergunta: como é que fica a questão do acordo judicial? Então, a gente sabe que no acordo judicial é preciso apresentar a discriminação das verbas, não é? O 832, parágrafo 3º da CLT vai falar sobre essa questão, e nós vamos ter a intimação também da União para que se manifeste sobre os valores discriminados e eventuais diferenças que entenda cabíveis. O recolhimento dessas contribuições se dará por meio da GPS, é a guia própria, então, para a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias. E aí vamos agora falar um pouco, brevemente, para você, sobre o agravo de petição. O agravo de petição, então, está previsto lá no 897-A da CLT, cabe agravo no prazo de 8 dias de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Então, nós vamos ter, veja bem, na execução aqui, o agravo de petição, é claro, é muito diferente, ele vai ter uma sistemática diferente do recurso ordinário, tá? Mas, assim, a grosso modo, a gente pode, digamos que, tentar colocar paralelamente somente para fins didáticos, mas torno a dizer,
é bem diferente, né? Então, enquanto no processo civil, as decisões proferidas na fase de conhecimento e de execução são recorríveis por meio de apelação, no processo do trabalho há uma bifurcação. Aí as decisões em fase de conhecimento são recorríveis via recurso ordinário e aquelas em fase de execução o são via agravo de petição, que está previsto no artigo que a gente acabou de ler. Esse agravo de petição pode ser julgado pela turma do TRT, pelo Tribunal Pleno do TRT ou pelo próprio TST. Como é que funciona essa questão da competência? Então, a gente precisa ver as situações particulares. Veja, quando nós estivermos diante de uma ação de competência originária do TRT, um exemplo, ação rescisória, ela pode ter condenação. A execução será feita no próprio tribunal. Então, assim, gente, das decisões de execução, quando se tratar de competência originária do TRT, o agravo de petição não vai para o TST, mas será julgado pelo próprio Tribunal Pleno ou pelo órgão especial definido pelo próprio regimento interno do TRT. Viu só como nós temos aqui uma sistemática diferente do recurso ordinário? Um outro exemplo é o seguinte: o TST só terá competência para julgar agravo de petição quando nós estivermos falando de competência originária do próprio TST. Então, a competência no agravo de petição vai ser diferente do sistema de recurso ordinário. E aí nós vamos ter o parágrafo 1º do 897, o parágrafo 3º, desculpe, do 897 da CLT. Na hipótese da linha A deste artigo, o agravo será julgado pelo próprio tribunal, presidido pela autoridade recorrida, salvo se tratar de decisão de juiz do trabalho, de primeira instância, ou de juiz de direito, quando o julgamento competirá a uma das turmas do tribunal regional a que estiver subordinado o prolator da sentença. Então, vejam que é aqui que a gente tem a formalização, que a gente tem a previsão legal do que eu acabei de explicar, não é? E aí, o que pode ser impugnado, então, via agravo de petição? Não é? O que pode ser impugnado? Então, vamos lá. Os despachos não contêm conteúdo decisório, então não cabe recurso. Tranquilo até aqui, não é? Quando nós tivermos uma sentença na fase de execução, então uma sentença que decide ali a impugnação de decisão, a liquidação, que decide embargos à execução, a gente vai ter o cabimento do agravo de petição, tá certo? O problema é quando a gente tem uma decisão interlocutória em fase de execução. E aí parte da doutrina vai entender que se aplica a mesma regra da fase de conhecimento, então são irrecorríveis imediatamente, com um fulcro no artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Outra tese, outra corrente vai entender que na fase de execução, todas as decisões são suscetíveis de recurso. Todas. A terceira tese, que tem prevalecido, vai entender como regra que as decisões interlocutórias em fase de execução não são recorríveis, mas há exceções. Então, em alguns casos, a gente vai ter a recorribilidade dessas fases, dessas decisões interlocutórias em fase de execução. Então, quando, por exemplo, nós tivermos a criação de um obstáculo intransponível, quando nós tivermos uma decisão ali que gere prejuízo grave e iminente à parte, um exemplo, uma decisão que provoca a penhora online do salário do agravante. Então, embora eu tenha os embargos de execução, tem se admitido inclusive o mandado de segurança, sem prejuízo do agravo de petição. Quando se trata de penhora de salário, o mecanismo mais eficaz, e aqui eu ressalto, vai ser o mandado de segurança. Então, nós temos a questão da decisão de liquidação de sentença, lá o 884, parágrafo 3º da CLT, somente nos embargos a penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo. Então, quando nós temos a liquidação de sentença, o juiz define o valor a ser executado, não é? Então, vejamos aqui. Se nós estivermos diante de uma sentença condenatória ilíquida, a gente passa pela fase de liquidação e nessa fase a gente tem ali, essa fase ela vai ser finalizada com uma decisão de liquidação. Essa decisão é recorrível ou não? Fica a pergunta. O 884, parágrafo 3º da CLT, estabelece que a decisão de liquidação é irrecorrível imediatamente. Essa é a regra. A decisão vai ser impugnada como, então? Então, definido o montante, eu passo a execução e com a constrição dos bens, com a penhora, há uma fase de defesa na execução,
né? Que, de modo que eu posso interpor, eu posso opor os embargos à execução, o executado no caso. E o exequente pode interpor impugnação à decisão de liquidação. Atenção, atenção. Excepcionalmente vai ser cabível a impugnação imediata dessa decisão de liquidação de sentença quando ela encerrar o procedimento. E aqui eu destaco o seguinte: é possível que uma decisão de liquidação acabe com o processo sem que haja execução. Um exemplo é quando eu tenho recuperação judicial ou falência. Aí a competência da Justiça do Trabalho acaba na decisão de liquidação. O valor é encaminhado ao juízo falimentar para habilitar os créditos do trabalhador. Então, a gente acaba aqui, não é? A competência da Justiça do Trabalho se encerra neste momento. Então, eu não tenho fase de execução, nesse caso, na Justiça do Trabalho. Aí, a decisão de liquidação é recorrível imediatamente, porque acabou a competência da Justiça do Trabalho. Então, qual recurso cabível? O agravo de petição. Embora haja também quem entenda pelo recurso ordinário, mas prevalece o agravo de petição, tá certo? Quando eu interponho o agravo de petição, nós temos um pressuposto específico, né? Que é o pressuposto da delimitação do objeto e da matéria. Eu preciso delimitar a matéria impugnada e os valores impugnados. Por quê? Suponhamos que haja uma sentença condenatória com decisão de liquidação que estabelece R$ 10.000 ali para serem pagos. Temos penhora e são interpostos ali, são apresentados os embargos à execução. O juiz rejeita os embargos à execução. Aí o executado diz que não houve a compensação referente às horas extras deferidas, por exemplo. O juiz entendeu ali no caso, vamos lá, que eram devidos R$ 10.000 e o executado que eram devidos R$ 6.000, porque não houve essa compensação que foi determinada pela própria sentença transitada em julgado. Aí o que acontece? Né? O executado vai delimitar o objeto, horas extras, e o valor, R$ 6.000. Isso porque a parte incontroversa vai prosseguir. Então, os 4.000 serão discutidos no agravo de petição. Então, quanto a essa questão da delimitação dos objetos e dos valores, isso vai ser direcionado ao executado, porque o objetivo é prosseguir com a parte incontroversa, com a parte que não está sendo discutida, não é? Então, o exequente não precisa desse pressuposto para interpor o seu agravo de petição. Se não houver delimitação, o recurso não é conhecido. E aí, quando se discute matéria exclusivamente de direito, não será necessário delimitar valor, mas apenas o objeto. Um exemplo, quando a gente fala de impenhorabilidade de bem, né? Então, discute-se uma matéria exclusivamente de direito, né? Um outro ponto que é interessante a gente destacar diz respeito ao preparo. O agravo de petição deve cumprir todos os demais pressupostos recursais estudados, já que a gente tem visto ao longo do nosso curso, incluindo da delimitação do objeto, portanto, e da matéria, como a gente falou. Quanto às custas processuais, nós não temos, elas não são consideradas um pressuposto recursal no agravo de petição, tá? Então, elas são pagas no final do processo. São devidas, mas não são um pressuposto recursal. E o depósito recursal? Ele não é exigível via de regra, tá? Porque tem natureza jurídica de garantia da execução, e geralmente a decisão impugnada via agravo de petição é posterior à própria penhora. Mas nós temos uma exceção, quando nós temos a majoração da condenação. Então, se eu tiver a impugnação de uma decisão de liquidação, e aí, diante disso, uma majoração do valor da condenação, então vamos lá, uma sentença, uma decisão de liquidação que entende devido o valor de R$ 10.000. Vem uma penhora no valor de 10.000, há uma impugnação pela parte contrária, que entende que o valor devido é R$ 17.000, e o juiz acolhe esses R$ 17.000. Como houve uma majoração, será necessário o depósito do valor da condenação. E aqui nós não temos teto legal. Aqui não há, então, não há aquela tabela do TST, tá certo? E aí, mais uma questão, não é? Cabe agravo de petição na execução provisória? Aqui nós precisamos saber se existe execução provisória no processo do trabalho e até onde ela vai. Mas nós já falamos sobre isso na nossa aula, não é? Então, nós lembramos que existe execução provisória, 899 da CLT,
e ela decorre de uma sentença com efeito meramente devolutivo. O artigo 899 diz que a execução provisória vai até a penhora, já falei isso também, e é importante reiterar. Então, a execução provisória no processo do trabalho vai até a penhora. Uma tese majoritária entende que até a penhora significa que vou analisar todos os atos até a penhora, então cabe a interposição do agravo de petição. Mas uma tese minoritária vai entender que a penhora significa até o ato de constrição, ou seja, eu aguardo o processo finalizar e depois prossigo. Então, não caberia o agravo de petição. Essa é a discussão. Só para finalizar a nossa aula, eu lembro que em face do acórdão proferido em agravo de petição, se a gente estiver ali no acórdão proferido pelo TRT, nós podemos interpor também o recurso de revista, mas aí as nossas hipóteses de interposição do recurso de revista, consoante os termos previstos no artigo 896 da CLT, essas hipóteses vão ser bem restritas. E a gente só pode interpor agravo de petição, ou melhor, interpor recurso de revista em face de acórdão proferido em agravo de petição, se a gente tiver violação direta e literal da Constituição Federal. Beleza? Então, por hoje é só. Eu espero que, enfim, as principais questões concernentes à execução tenham ficado claras e estamos à disposição. Vamos prosseguir o nosso estudo quanto ao processo do trabalho. Até a próxima, um forte abraço.